Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023. É isso mesmo, não está errado, de junho, do VSLH11, o Versalhes Renda Imobiliária, fundo DECRI. O relatório dele está sendo com uma defasagem de 2 meses, né? Já há algum tempo, desde o início da crise. Então a gente vai ver quais são as novidades aí que o fundo tem para nos noticiar em relação ao desempenho do fundo. Então fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, tá? Vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo, o link do nosso grupo do Telegram. Vamos lá então, VSLH11, vamos aqui nos atualizar, né? Pelo menos ali até junho do que aconteceu no fundo. Para quem não conhece, esse é um fundo de papel que investe em CRI principalmente, né? Um fundo de gestão ativa. Ele que é para investidores em geral, fundo que tem desde dezembro de 2020, como a gente verifica aqui, público-alvo é investidores em geral, quem administra é a Vortex DTVM, quem gere é a R Capital, início dele quem geriu foi a Hectare, mesmo gestor do HCTR11, depois passou para a R Capital Asset Management e tem aqui taxa de gestão e administração, que varia aqui, né? De acordo com o PL ou Market Cap, provavelmente deve estar aqui pagando em torno de 0,95%, que é um fundo de em torno de 300 milhões de reais de PL, né? Tem uma previsão de taxa de performance. Eita, hoje o indicador aqui está errando bastante, mas tem a previsão de taxa de performance de 20% do que exceder IPCA mais 4%. E a gente vai falar sobre essa taxa de performance aqui do fundo quando a gente estiver na DRE gerencial. Então fique conosco, o fundo que divulga os seus proventos no 5º dia útil do mês subsequente e paga no 10º dia útil. Aqui tem alguns números do fundo, né, referente a junho. O fundo, como eu falei, um fundo de mais de 300 bilhões de patrimônio líquido, pagou proventos ali em julho, referente a junho, 3 centavos, repetindo aí pelo 3º mês consecutivo, e repetiu também nesse mês de julho, né, que já anunciou o 5º dia útil, né, também 3 centavos por cota, então quer dizer que não mudou muita coisa, né? Ele tem mais de 92 mil cotistas e eu sou um desses cotistas aí, em torno aí de 2 anos que eu sou cotista do fundo, né? E aí, então, é o que estou amargando um prejuízo enorme dentro da minha carteira. O fundo, que é um fundo na base 10, tem quase 30 milhões de cotas emitidas e fechou junho a R$ 4,93, mas agora em agosto, né? E baixou dos R$ 4,00, tá? Baixou dos R$ 4,00, sendo negociado aí, chegou a ser negociado a R$ 3,80, agora fechou acho que a R$ 3,95 aproximadamente, o valor patrimonial dele, ó, R$ 10,09. Fundo que investe principalmente em papéis de lastro imobiliário, com equilíbrio de risco e retorno, né? Mas essa política aqui foi esquecida quando eles adquiriram aí diversos CRIs do grupo Gramado, né? Do grupo lá do GPK, Resort do Lago, né? Brasil Parques, aqueles empreendimentos lá, principalmente de Gramado, tá? E a gente vai ver aqui para mais para baixo, né? A gente vai ver aqui mais para baixo em relação ao desempenho do fundo. Então a gente já falou do dividend yield, né? O dividendo distribuído, a cota patrimonial, e em junho não teve negociações, como o fundo aqui fala, e a receita do fundo foi novamente, né, impactada pelas inadimplências, né? O fundo tem muitas inadimplências no fundo, mas principalmente desse grupo aqui que eu falei anteriormente. Esses CRIs que pertencem ao mesmo grupo, é uma mesma empresa, né? E que tem nomes diferentes, e a partir de então, desde que teve esse problema do HCTR, no DEVA11, no VSLH e no TORD, o Quarteto Fantástico, a gente sempre tem falado aqui sobre as carteiras dos fundos de CRI, né, que muitos se repetem ali, mas a gente não tem como identificar diretamente se pertence ao mesmo grupo. Então tem alguns também com concessão de carência, né, além dessas inadimplências, tem alguns ali que estão com carências em andamento, que nem o Circuito de Compras, o WAM Holding e o Loteamento Goiás. E dentro dos percentuais, né, por isso mesmo a gente verifica o quanto tem sido impactado as distribuições do fundo, né, 7,1% do patrimônio total
estão com as operações em andamento, ou seja, dos CRIs da carteira 7,1% apenas estão em dia, 15,1% tem operações ali com prazo de carência, não sei se a carência do circuito de compras é igual à do DEVA 11, que estão pagando só 50% dos juros, né, a princípio até acho que é o final de 2023. 9,2% estão inadimplentes em processo de garantia, e esse número aqui que é terrível, né? 49, quase 50%, praticamente 50% estão inadimplentes aguardando negociação das partes, que são exatamente esses CRIs aqui que a gente citou, que praticamente todos são do mesmo grupo Gramado Parques, né? Então, dentro do cenário aqui do BSLH, a gente não viu nenhuma novidade, né? Inclusive em julho não teve nenhuma novidade em relação ao andamento aí, as negociações referentes a essa inadimplência no fundo. Por isso mesmo o preço caiu muito, né? Em agosto, novamente, caindo bastante o preço de mercado do fundo. Aqui ele fala sobre o cenário macroeconômico, né? A gente vê que eles têm conhecimento do mercado realmente. Algumas coisas, né? A inflação, por exemplo, foi deflação em julho, né? Em junho teve deflação que já impactou alguns fundos de CRI em junho, na distribuição de julho para pagamento em agosto. Muitos ali já tiveram esse impacto dessa pequena deflação, né? Porque apesar de a maioria ter proteção contra a deflação, acaba que a correção monetária fica em zero, né? Então tem um impacto ali nas receitas, tá? Então ele fala que sobre o cenário macroeconômico, fala sobre a dívida das famílias e tudo mais, né? E é justificando porque também da inadimplência do fundo, né? Mas realmente, na minha opinião, ele não aplicou a política de investimento do fundo, que é o equilíbrio, a simetria entre o risco e o retorno. Então teve um risco muito grande, colocando muitas compras e cedendo muitos créditos, né? Vamos dizer assim, né? Já que é um fundo de crédito para o mesmo grupo, né? O mesmo grupo de devedor, o mesmo grupo em diversos CRIs ali como devedor. E aqui ele fala sobre que foi realizada em junho reuniões entre os credores do grupo GPK, né, e a securitizadora, entre o CRI, né, os credores do CRI e a securitizadora, ainda está aí em tratativas de um acordo, né, então não tem informações novas até o momento, e a gente segue aí acompanhando aquilo que vai acontecer. Em relação às demonstrações, né, a gente verifica aqui que o fundo realmente segue ainda com o mesmo desempenho dos meses anteriores, praticamente. E o que me fez surpresa aqui foi essa taxa de performance cobrada em junho, de R$7.000, né, sendo que o fundo está afundando desde março. Né, não entendi porque teve essa taxa de performance. Quando a gente pega aqui, né, o histórico de rentabilidade do fundo, que vem aqui um pouquinho mais para baixo, o fundo segue, inclusive, distribuindo mais do que o resultado do fundo, efetivamente de caixa, como a gente verifica aqui, né? Então, distribuindo aí mais. E dentro aqui do histórico de rentabilidade, a gente verifica que o único mês, ao meu entender, né, a não ser que eu esteja errado, mas o único mês que a rentabilidade do fundo, através do dividend yield, ultrapassou o benchmark, foi nesse mês de janeiro, falando em 2023, né? Que ultrapassou em 39%. Né? No meu entender, na leitura aqui desse quadro, no meu entender, só cabia taxa de performance em janeiro de 2023. Né? A gente viu cobranças em fevereiro, cobrança agora em junho, além da cobrança de janeiro, como está aqui. Ó. Cobrou em janeiro, beleza, ultrapassou o benchmark, mas em fevereiro tem mais taxa de performance e em junho também tem. Então falta um pouco mais, né, na minha opinião, não só do VSLH, tá? Todos os fundos de CRI que cobram taxa de performance não compartilham os cálculos de taxa de performance. Isso é uma falha muito grande e é uma falta de transparência com os cotistas, e eu estou falando também como cotista do VSLH. Aqui a gente verifica a performance no mercado secundário, a queda de preço, né, como a gente verifica, e a queda de liquidez no mercado, claro. A liquidez acompanha o preço, então ele pode até estar movimentando mais cotas do que, por exemplo, aqui em dezembro de 22, só que o preço está menor, então a liquidez reduz, apesar de ter tá aí negociando mais cotas, tá? Então a liquidez segue caindo. Aqui a gente verifica a alocação, não mudou nada, né? 82% CRI, 10% FII e 6% caixa, essa distribuição geográfica,
né, e tem uma concentração muito grande lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, 16%. Por setor hoteleiro também, tudo justifica, tudo canaliza, né, para essa concentração que ele fez no grupo GPK. Hoteleiro, principalmente, onde eles investem, 66%. E aqui a gente verifica também, por contraparte, também a concentração que a gente verifica, GPK 19% também por contraparte. Então, tem aqui tudo canalizando aquilo que o fundo não fez, que foi ter assimetria entre o risco e o retorno. Não observou esse risco, observou só o retorno e aí acabou aí tendo essa falha. E aí, claro, não vai adivinhar que o grupo vai ter dificuldade, mas é um dos mitigadores de risco, é você diversificar, né? Isso a gente aprende quando vai para renda variável, para renda fixa, quando para os investimentos em geral, você tem que fazer uma diversificação para quando acontecer um caso de algum setor, alguma área, de onde você investe ter uma crise, a outra área ela cobre e aí a carteira fica equilibrada. Aqui dentro das alocações também a gente verifica uma curva média bem alta, né, dos indexadores, né? O fundo é um fundo realmente com papéis ali muito arriscados em relação ao cupom médio, ao prêmio de risco, né, tudo acima de 10% praticamente. IPCA é o principal, com mais de 75%, apesar de ele ter muitas cotas sênior, né, mas na média do prêmio de risco, a gente verifica que são prêmios bem altos, principalmente da época em que eles firmaram o contrato, que o IPCA estava alto, o IGPM estava alto, principalmente, né? Então, são prêmios de risco classificados como de grande risco e high yield, né? Vamos dizer assim, dentro de uma classificação de risco, né? E dentro de uma classe aí uma classe do fundo, né? Para mim é um fundo high yield. E por segmento, multipropriedade é o principal, também tem créditos corporativos, né? Por classe a gente já verificou. E aqui a gente verifica também dentro do portfólio, né? Muitos ali com um sinalizador vermelho que indica inadimplência. A gente verifica que os que estão mais acima, onde tem um percentual maior do PL, estão aqui com grande parte em vermelho, parte aqui em amarelo, que estão em fase de negociação. E em dia mesmo a gente verifica que dentro das participações mais relevantes do patrimônio, poucos estão ali em dia. Os com menores valores os que estão em dia aqui dentro da carteira do fundo, né? Então, nada mudou no fundo ainda. A gente verifica também aqui o portfólio dos fundos imobiliários, percentual aqui de 10% aproximadamente, né? O fundo até está com lucro em relação ao custo aqui no lote em metro quadrado e também está com um pequeno prejuízo aqui no XBXO. E aqui o detalhamento ali qualitativo, né, dos CRIs do fundo, né, detalhando ali as garantias. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o grupo GPK, procura aqui a especificação deles aqui nessa parte qualitativa para você também enxergar, por exemplo, quais são as garantias, né? Por exemplo, aqui no Brasil Parques, que faz parte do grupo GPK, fiança dos empreendimentos, né? Fiança dos empreendimentos, cessão fiduciária de 100% da receita dos empreendimentos da devedora, alienação fiduciária das ações da devedora. Então tem aqui garantias que o fundo não está conseguindo ainda, né? Não conseguiu aí fazer valer as garantias do CRI, né? E aí seguem em negociação essas execuções aí que são importantes para o fundo seguir em frente, né? Vamos dizer assim. Ok? Aqui são as anexas aí que você pode depois baixar o relatório e fazer essa leitura, tá bom? Então essas aí são as atualizações do fundo. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.